Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, iremos abordar a reforma tributária de uma forma diferente. Geralmente, nos conteúdos produzidos sobre este tema aqui no canal, eu me baseio em noticiários, artigos, regulamentações, para abordar o tema de uma forma mais didática, demonstrando de forma prática como esse processo está andando e como ele será implementado. Nesse conteúdo em especial, eu estarei colocando a minha percepção pessoal, que já conheço e entendo sobre a reforma tributária. Então, nesse sentido, eu farei uma explanação mais individualizada das minhas expectativas em relação à mesma. Claro que, embora as colocações serão de forma pessoal, não significa que elas não estarão embasadas em estudos e nos aspectos até aqui apresentados sobre a reforma tributária. Portanto, eu acredito que as colocações que aqui serão feitas podem muito contribuir para que todos nós possamos ter uma visão global e um senso crítico sobre a nova reforma tributária. Então, nos acompanhe até o final para conhecer e entender tudo que será colocado e sinta-se todos bem à vontade em deixar seu comentário do que você concorda, do que você discorda, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma observação a fazer do que aqui for colocado. Sou José Mata Gapeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Pelo fato de eu ter desenvolvido todo o meu processo profissional na área de gestão empresarial e também ser formado em contabilidade, o assunto é reforma tributária me chamou a atenção a partir do momento que o projeto passou a ser analisado de uma forma mais efetiva, principalmente no Congresso Nacional. Então, desde 2023, eu tenho acompanhado todo o processo de aprovação e regulamentação sobre a reforma tributária. Confesso, me senti bastante entusiasmado com a ideia de termos aqui no país a tributação, principalmente sobre o consumo, de uma forma mais simplificada, uma vez que o sistema tributário vigente se tornou muito complexo e regido por milhares de regulamentações e leis, que gera para muitas empresas uma enorme dificuldade para entender realmente como efetivar os seus processos contábeis e fiscais de forma a atender toda a regulamentação vigente, tendo assim, em muitos casos, mesmo a empresa agindo de boa fé, sendo autuadas por evasão fiscal. E essa dificuldade imposta para as empresas também é imposta para o governo, ou seja, para o fisco, e em função de toda a burocracia e legislação pertinente ao tema, de vários enquadramentos fiscais e regulatórios impostos pelo nosso sistema tributário, tem uma enorme dificuldade de fiscalizar todo esse processo. Então, no primeiro momento, a introdução do IVA como um imposto único sobre o consumo demonstra uma enorme simplificação sobre o processo atual. Então, não há dúvidas que essa simplificação dará uma melhor condição de entendimento e controles por parte das empresas, do governo e até para o consumidor final, que é quem realmente paga os tributos. Porém, durante o processo de análise e regulamentação e aprovação da proposta inicial, tanto na Câmara como no Senado, houveram algumas alterações que terem sido inseridas ao projeto original, novas isenções e redução de alíquotas, tornou o programa um pouco mais complexo, fez com que também a alíquota original que estava sendo projetada sofresse uma majoração. Mas, contudo, podemos dizer que a implantação do IVA simplificará em muito o processo atual. Não estarei aqui me aprofundando aos aspectos técnicos e didáticos sobre a reforma tributária, uma vez que já temos aqui produzidos vários conteúdos sobre este assunto. Estarei deixando no final dessa apresentação a playlist completa com todos os materiais que nós já produzimos. E aí, então você terá acesso aos conteúdos que poderão lhe dar um melhor entendimento sobre todo o processo. Um outro aspecto bastante positivo que eu posso citar em relação à reforma tributária é que a mesma adota o princípio da não cumulatividade, ou seja, em resumo, os tributos incidentes sobre o consumo nas operações de compras e aquisição de serviços por parte das empresas poderão ser recuperados na sua totalidade, acabando, em alguns casos, na inclusão na base de cálculo do recolhimento de alguns impostos, o valor de outros impostos. Então, o princípio da não produtividade pode ser considerado um outro benefício implementado pela reforma tributária. Claro que nem tudo são flores. Como ficarão as empresas do Simples Nacional nesse processo? Uma vez que, em via de regra, seu sistema tributário não será afetado com a reforma tributária. Nos casos em que as empresas do Simples Nacional possam ter clientes que estão fora desse regime e que, com certeza, irão querer se valer dos créditos dos tributos pagos nas cadeias anteriores, vão preferir fazer as suas operações com empresas do mesmo regime. Então, nesses casos, cabe às empresas do Simples Nacional avaliar se vale a pena se manter nesse regime ou mudar para o lucro real ou presumido, ou até mesmo adotar o sistema híbrido de tributação previsto na reforma tributária. Seria a possibilidade de apurar o IVA, ou seja, o IBS e a CBS, de forma separada dos outros tributos, podendo assim gerar os créditos tributários. Claro que a adoção de qualquer uma dessas medidas irá aumentar a sua carga tributária. E se falando em créditos tributários,
Acredito ser pertinente aqui também colocar o fato de estar previsto na reforma tributária a implementação do sistema Split Payment no recolhimento dos tributos. Esse modelo se caracteriza pelo fato dos recolhimentos dos tributos serem feitos no momento exato das operações. Por exemplo, a partir do momento que um consumidor adquire uma mercadoria, a empresa irá reter para si o valor do produto, ou seja, da mercadoria, mas o tributo será recolhido de forma automática pela Receita Federal. O modelo não deixa de ser uma inovação e uma forma bastante segura do governo fazer o recolhimento de seus tributos, mas a curto e médio prazo poderá trazer grandes problemas financeiros, principalmente para as empresas que fazem grandes movimentações de vendas e operacionais, que poderão sentir os efeitos desse recolhimento de forma imediata no seu fluxo de caixa. Lembrando que atualmente os tributos são recolhidos em datas posteriores às movimentações, possibilitando que as empresas, por um período de tempo, possam se valer desses valores para saldar seus compromissos de curtíssimo prazo, isto é, de maior exigibilidade. Então cabe às empresas já estarem atentas a esta condição. Outro ponto que me preocupa em relação ao Split Payment, como será feito os recolhimentos dos impostos nas transações feitas em papel moeda, ou seja, em dinheiro, que embora hoje sejam em menor volume, ainda ocorrem, principalmente, das micros e pequenas empresas, pois o recolhimento dos tributos pelo Split Payment, num primeiro momento, somente serão possíveis através das transações feitas pela utilização do cartão de crédito e débito, através do Pix e outros sistemas informatizados. Por falar em informatização, este é um outro ponto também que deve ser bem avaliado, pois grande parte das pequenas empresas e microempreendedores individuais não se valem de sistemas informatizados nas suas operações, os chamados ERPs, que de certa forma lhes deixam de fora do arcabouço tecnológico que envolve a nova reforma tributária. Eles terão que ter, nos serviços terceirizados, principalmente dos escritórios contábeis, uma atenção especial, o que provavelmente poderá gerar mais custos, pois cabe aqui ressaltar que com a reforma tributária, as notas fiscais terão um papel ainda mais preponderante em todo o processo, pois é nelas que serão inseridas todas as informações pertinentes às operações comerciais, e que, num primeiro momento, a partir de 2026, já deve ser obrigatório para todas as empresas a inserção do IBS e da CBS nas suas operações. O aspecto das notas fiscais é outro ponto que também me preocupa. O governo federal já emitiu algumas notas técnicas tratando dos novos layouts e também dos novos códigos tributários a serem inseridos no processo, inclusive implementando já um piloto teste a partir de julho de 2025 em algumas empresas convidadas, para que até o final deste ano todos os ajustes necessários da nova nota fiscal sejam totalmente implementados. O que eu espero é que este processo não gere inconsistências e nem atrasos, uma vez que em janeiro as empresas também já devem estar preparadas para a implementação dos novos sistemas de emissão de notas fiscais, que vai requerer das mesmas investimento na sua área fiscal e também nos softwares encarregados para a emissão das notas e a apuração dos tributos. Lembrando que o período de transição inicia em 2026 e vai até 2033, e que durante boa parte desse tempo se estará operando com os dois sistemas tributários, o atual e o novo. Então haja trabalho e cuidados. Um outro ponto que me preocupa é a certa demora para a regulamentação final do funcionamento do Comitê Gestor do IBS, uma vez que será da responsabilidade deste comitê tratar da distribuição do IBS que irá substituir o ICMS e o ISS para os estados e municípios. Este comitê terá uma atividade bastante complexa para tratar dessa condição tributária. Lembrando ainda que a reforma tributária está no seu contexto o recolhimento do tributo no destino, ou seja, no local onde são consumidos os produtos e mercadorias, também a prestação dos serviços. Essa última condição acaba com a atual guerra fiscal praticada principalmente entre os estados, que de alguma forma se utilizam de benefícios fiscais para que a empresa venha se instalar na sua região, uma vez que atualmente boa parte dos tributos são recolhidos da sua origem. Nessa nova condição da tributação ser o destino, muda um pouco esta configuração de atratividade. Bem, são muitos pontos aí que ainda podemos abordar sobre a reforma tributária, mas não quero me alongar mais sobre o assunto. Coloquei aqui algumas observações pessoais em relação ao andamento de todo o processo, e como já foi dito, são baseados em estudos e avaliações feitas sobre o assunto, e também pelos conteúdos já postados aqui no canal. Então, embora sejam observações pessoais, estão embasadas nessas condições. Se você tem algum questionamento a fazer, se você concorda ou não concorda com alguma colocação aqui feita, se você quer contribuir de alguma forma com este assunto, deixe aí o seu comentário. E se você gostou deste conteúdo, nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.